Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Meu nome é Matheus Maia e hoje quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta: a Bíblia tem contradições? Ei pessoal, hoje queremos olhar para mais uma pergunta que tem sido usada por alguns para desacreditar a Bíblia como sendo palavra inspirada por Deus. Antes eu quero só te pedir, você que é novo aqui, para se inscrever, marcar o sininho e também deixar uma sugestão, um elogio e curtir esse vídeo. Muito obrigado. Quero também dizer que todos os vídeos desta série estão baseados no pressuposto da inspiração bíblica, ou seja, eu creio que tudo que a Bíblia diz, Deus diz. Então vamos para a pergunta de hoje. A Bíblia tem contradições ou possui contradições? Alguns usam as aparentes contradições bíblicas para desacreditar que o texto seja realmente inspirado por Deus. Mas será que a Bíblia se contradiz? Vamos ver? Vamos analisar alguns destes textos que parecem ser contraditórios. O primeiro deles está em Marcos 14, verso 30, nos Evangelhos. Quando Pedro nega a Jesus, quantas vezes será que o galo cantou? Uma ou duas vezes? Por que você está dizendo isso, Mateus? Porque, olha, primeiro aqui em Marcos está escrito: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes, me negarás. Antes que o galo cante duas vezes. Agora, se a gente for lá em Mateus 26, 34 e também em João 13, 38, diz que antes que o galo cantasse uma vez. Aparentemente é o que nós lemos. Diz assim, Mateus 26, 34. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Uai! Quem está falando a verdade? Marcos ou Mateus e João? Se nós analisarmos bem aqui o texto de Mateus, não há nenhuma contradição, porque Mateus não está dizendo aqui quantas vezes o galo vai cantar. Ele só está dizendo que antes que o galo cante. Isso poderia significar uma, duas ou até muitas vezes. Enquanto Marcos está sendo mais específico, dizendo antes que o galo cante duas vezes. Também poderíamos pensar que os escritores dos evangelhos, como testemunhas dos acontecimentos, ou registrando o que as testemunhas oculares disseram, eles poderiam ter visto e ouvido de formas diferentes. Um poderia ter ouvido um canto, enquanto o outro poderia ter escutado dois cantos do galo, dependendo de onde estivessem, o que seria completamente aceitável. Pense comigo numa investigação policial, onde testemunhas dissessem exatamente a mesma coisa. Um bom investigador suspeitaria. Sabe por quê? Porque testemunhos têm sempre detalhes diferentes. Se forem todos iguais, pode ser que combinaram falar a mesma coisa. Outra explicação é que isso pode ter sido um erro dos copistas do livro de Marcos, porque há manuscritos importantes que mencionam apenas um canto do galo em Marcos. E isso não diminui nem anula a autoridade bíblica como palavra de Deus, pois o essencial foi preservado. O ponto central é que o galo cantou depois de Pedro negar Jesus. E Cristo afirmou isso antes de acontecer, para nos mostrar que ele é o Messias. Um outro relato bíblico, que também parece ser contraditório, está na morte de Judas. Enquanto Mateus 27, 5 diz que ele se enforcou, Atos 1,18 diz que ele caiu e seu corpo abriu-se, ou seja, se precipitou e foi despedaçado em rochas. Na verdade, estes relatos não são contraditórios, mas sim complementares. Judas se enforcou pendurado numa árvore e precipitou dela caindo num penhasco cheio de rochas. Então, seu corpo se despedaçou ali. Como a Bíblia é um livro inspirado por Deus, não podem haver contradições, por senão Deus seria mentiroso.
O que temos são dificuldades que precisam ser entendidas com uma cuidadosa análise. Algumas dessas dificuldades são melhor compreendidas quando se estuda o contexto cultural, histórico do texto em questão. Outras dificuldades surgem do enfoque que o autor traz, pois temos autores que escrevem a mesma história. Às vezes, um dá uma ênfase maior numa parte da história, enquanto outro enfoca outra parte da história. Outra informação importante é que a Bíblia não foi escrita para provar ciência. E nós não podemos exigir dela esta precisão. Quer ver? Um exemplo, a Bíblia fala de morcego como pássaro. Ela está na lista ali, ele está na lista de pássaros. Mas naquela época, tudo que voava era pássaro. Imagine um autor dizendo que era um mamífero voador vertebrado, ou da classe mamália e da ordem Chiroptera, ou Chiroptera. Ninguém entenderia, pois esta classificação não existia naquela época. Se olharmos para a Bíblia com a predisposição de negá-la ou com o olhar crítico querendo encontrar erros e contradições, nós nunca vamos entender o conhecimento divino por trás dela. Ou seja, aquilo que Deus fez na história e que comprova a sua soberania e o seu senhorio sobre a terra. E nós nunca vamos entender a verdadeira mensagem que ela nos traz, que Deus existe, que nos ama e quer nos encontrar. E por isso nos deu o seu melhor, o seu Filho Jesus e os seus ensinamentos que estão na palavra. Termina aqui mais um vídeo da série A Bíblia Responde. E lembre-se, leia e obedeça a estas palavras para ter uma vida bem-sucedida.